Continua nos explicando o Rav Shneur Zalman, conteúdo mais profundo dos Psukei de Zimra, dos versículos de louvor que precedem a recitação da bênção anterior ao Shema. Nós vimos que lá se descreve como todos os reinos terrestres louvam a Deus, se anulam diante de Deus, e entre eles também há esse vai e vem, esse movimento de ida e volta espiritual. Esse movimento duplo, essa mão de essa via de mão dupla que é descrita na visão mística da carruagem no profeta Ezequiel, quando ele vê os anjos num movimento intenso de Ratzov Vashov, de irem e voltarem, irem ao encontro de Deus, procurando se aproximar mais, se conectar de forma mais intensa e profunda, mas depois também se retraindo, voltando e retornando à sua posição original. Ele nos fala que também nos reinos terrestres abaixo acontece o mesmo processo. Gam vesham gam yesh bechinat ratzov vashov. Ou seja, que mesmo no Domem Mitzomeach, até mesmo no reino mineral inanimado, pedras, ou no reino vegetal, e aqui quando a gente se refere ao reino mineral, vegetal, nós estamos falando da partícula de espiritualidade, da faísca divina presente em cada uma dessas criaturas, que nos escritos do Arizal também é chamada de alma, ou seja, que cada criatura, até mesmo uma pedra, também possui uma alma, uma planta, etc. E nessa faísca divina, nessa alma, entre aspas, dessas criaturas, também ocorre esse movimento duplo de Ratzov Vashov, de ida, de sede, ânsia, vontade de ir se conectar mais a Deus, e depois um movimento de retração, não é, como um temor reverencial que diz não é permitido se aproximar tanto, ou não é essa vontade divina, que a gente seja absorvido na divindade e desapareça, mesmo que isso nos cause um êxtase espiritual muito grande, até um prazer espiritual. Então é um movimento de volta e retração. Então, Ratzó seria o desejo, a ida, o desejo, a paixão, a vontade de se aproximar a Deus de forma mais intensa. Isso ocorre quando a criatura capta a grandeza de Deus, quando ela se conscientiza da energia divina presente não só dentro dela, mas dentro do universo, que é isso que vivifica o mundo, isso que dá existência a todas as criaturas. Mas depois desse movimento de vontade de ir, se aproximar, há o movimento de shov, de volta e retorno, mahmat a nefesh sheba shava limkoma lachayot et guf adomem o atzomeach shebo melubeshet kertzon kona. Ou seja, por temor e reverência da grandeza de Deus, essa alma, essa faísca divina presente nas criaturas, ela retorna ao seu devido lugar, ela sabe que o seu papel é estar dando vida, nem que seja a uma pedra, existência, ou a um vegetal, né? Porque essa é a vontade do Criador. Quando a pessoa meditar sobre isso, que até mesmo no reino mineral, vegetal, estão presentes esses movimentos, né, de vontade de ir se aproximar a Deus, e depois o retorno por reverência à vontade de Deus, de permanecer onde foi colocado pelo Criador e desempenhar lá o seu papel. Então isso deve despertar a pessoa também a ela servir a Deus com esses dois movimentos, Ratzov Vashov. A pessoa também deve despertar dentro de si um amor a Deus, uma vontade e desejo de aproximação maior, mas depois também um movimento de volta, retorno, sabendo que o objetivo divino não é ela se isolar do mundo ou ficar apenas num plano espiritualizado, apenas meditando, contemplando, mas sim atuar no mundo, cumprindo as mitzvot de forma prática, ajudando o semelhante de forma efetiva e assim por diante. Prossegue o Alter Rebbe nos explicando de forma mais detalhada
como a gente encontra esse movimento duplo de ida e de volta. Ida é ir ao encontro de Deus com vontade, desejo, paixão, amor a Deus, querer se aproximar. E volta é um movimento como, não posso me aproximar tanto, como de reverência, de temor. Então ele nos fala que encontramos isso nas passagens da nossa reza. Por isso nós temos, nos diz o Alter Rebbe, alguns versículos que falam e descrevem o amor a Deus, enquanto, por outro lado, nós temos outros versículos que eles enfatizam o temor a Deus. Uma vez que o objetivo principal da tefilá, da oração, é que a pessoa desperte dentro de si ambos os movimentos. E, na verdade, é uma dinâmica de um movimento duplo. Ratzov, Ashov, tem que haver ambos. Não deve haver, a pessoa não deve permanecer apenas com uma das vias, não apenas a vontade intensa de se aproximar, de ir, de se espiritualizar, e não apenas, sabe, aqui eu estou, aqui eu fico e daqui ninguém me tira, não é? Ele está retraído e recolhido no seu devido lugar. Não, essa é a dinâmica que se busca dentro do processo de elevação e evolução espiritual, que haja constantemente, cada vez num nível mais elevado, ambos os movimentos de Ratzó e Shov, de ida ao encontro de algo mais elevado, de uma proximidade maior, e depois de uma volta, retorno, retração, para atuar no plano inferior, de acordo com a vontade divina. Assim como acontece, como nós vimos que foi descrito, acontece com os anjos e com as outras criaturas terrestres também, com a sua espiritualidade. Por esse motivo, nós temos na nossa reza, por um lado, versículos que descrevem e falam do amor a Deus. O amor a Deus aqui representa o movimento de Ratzó, de ida ao encontro. Quem ama quer se aproximar, quer se ligar, se conectar de forma mais profunda e intensa. Por outro lado, nós temos também versículos que falam e descrevem o temor a Deus, que isso representa um movimento de volta, retração, não se aproximar demais. O Mishneihem nolda midat arachmanut, e de ambos os movimentos de amor e de temor, disso acaba surgindo o atributo de misericórdia, de Rahmanut, como nós vamos ver adiante. É sabido que existem nas 10 sefirot os 10 atributos divinos, e esses 10 atributos divinos, eles têm uma correspondência na alma de cada um de nós, que a nossa alma é dotada de 10 poderes, que são correspondentes e derivados dos 10 atributos divinos. Os 3 primeiros são atributos de ordem intelectual, Chokhmah Binah Dat, sabedoria, compreensão e conhecimento, uma tradução literal. E os 7 restantes são atributos de ordem emocional. Dentro desses 7 de ordem emocional, o principal são os 3 iniciais, Chesed, Gvurah e Tiferet. E os outros são derivativos, são derivados e consequências desses 3 primeiros. E esses 3 primeiros atributos emocionais, ou poderes emocionais na alma, Chesed, bondade, Gvurah, rigor, severidade, Tiferet, que é o beleza e esplendor, porque é uma mescla, e a beleza só se obtém através da mistura, do contraste, etc. Na verdade, em termos emocionais e de sentimentos que refletem, eles refletem Ahavá, Chesed, bondade gera amor, Gvurá, temor gera, severidade, rigor gera temor, irá, e Tiferet tem a ver com Rachamim, com misericórdia. Midat Tiferet e a Memutza ben Shtei Amidot Chesed Gvurah. E se fala que essa misericórdia, ela é como uma mescla e um intermediário entre a bondade e a severidade, entre a bondade e o rigor. E ela contém dentro de si ambas as características. A misericórdia contém dentro de si tanto a bondade como também o rigor. Porque se fala que, em princípio, bondade e severidade, Chesed e Gvurah, são 2 poderes opostos, são 2 poderes antagônicos, né? Contrários um ao outro.
pelo chesed, quem é dotado mais essencialmente de chesed, de bondade, então dá e doa para quem der e vier, para tudo e para todos, sem distinção, sem critério, sem condições. Não importa se merece, se não merece, se deve dar, se não deve dar, pelo chesed, pelo atributo de bondade, se dá e se doa para tudo e para todos. Como nós falamos, independente do merecimento. Já pela característica de gvurá, de rigor, severidade, há critério, há distinção, há discernimento, há sindicância. Então, ao contrário, a gvurá, o rigor, vem dizer, não é para cada um que se dá, e não é para qualquer um se dá. Vamos ver se merece ou se não merece. Não é? E de acordo com o merecimento, ou se faz jus, vamos saber o quanto dar e de que maneira. Então essa é a característica do atributo do poder de gvurá, de rigor e de severidade que faz atuar com limite, com critério, com discernimento, etc. O que vem a ser rachamim, o que se traduz como misericórdia, esse atributo intermediário que mescla ambos e intermedia entre ambos. Então se fala que em rachamim, misericórdia, ele dá espaço a ambas as virtudes anteriores, tanto a de chesed como gvurá, porque tanto a de bondade como severidade, qual a característica de rachamim, de misericórdia? Como nós falamos, diferente do chesed da bondade, aquele que tem bondade, ele nem sabe discernir, ele só quer dar e doar, né? sem distinção, sem condição, sem critério para mereça, não mereça, né? Ou seja, se a pessoa está imbuída apenas e tão somente de chesed, ela só tem bondade, nem vê as falhas, defeitos do outro. Quem está imbuído de gvurá, de rigor, severidade, talvez só vê os defeitos e as falhas, e por isso atua com rigor, com discernimento, com muito critério, limitando e condensando aquilo que é dado. Já rachamim, o que significa misericórdia? Misericórdia, diferente da bondade, é que a pessoa dotada de rachamim, de misericórdia, ela sim conhece, ela quer dar, mas por outro lado, ela conhece as limitações daquele que está por receber, né? Ela sabe que não é perfeito e que talvez não mereça e que essa doação deveria ser restrita ou limitada, mas mesmo assim a pessoa dá. Dá por misericórdia, não porque ela ignora as falhas, defeitos ou falta de merecimento do receptor, ela tem consciência disso tanto como aquela pessoa que é dotada de gvurá, que é caracterizada pelo rigor e severidade, mas ela faz preponderar o ato de dar e de doar, apesar, não obstante, a falta de merecimento ou as falhas, etc. Não? Essa ideia seria de lerachem, isso significa ter pena e misericórdia, mesmo sabendo que a pessoa não tem merecimento, não tem méritos suficientes para obter aquilo que está sendo dado. Então daqui nós vemos que a característica de rachamim é aquilo que mescla, intermedia entre bondade e severidade. A pessoa tem consciência, como do lado de severidade, rigor, justiça, etc., não ignora isso, mas ao mesmo tempo ela faz preponderar na prática a bondade num ato de misericórdia. Portanto, o atributo de rachamim, ou o poder de rachamim, de misericórdia, ele abrange, envolve dentro de si tanto chesed como gvurá, tanto bondade como severidade, juntos. Por um lado, nós julgamos aquele que vai receber com critério, se ele merece ou não, assim como faz o atributo de gvurá, de rigor e severidade, mas junto com isso, por outro lado, nós acabamos dando, transmitindo, doando, mesmo que a gente perceba que não haja merecimento, que falta aqui méritos, que isso é a ideia de chesed, de promover a bondade. Então essa bondade mais elevada em forma de misericórdia. Rachamim. Em outras palavras, da combinação de chesed e gvurá, acaba surgindo o ideal, isso é o tiferet, o bonito, a beleza, acaba surgindo o rahmanut. Quer dizer, não é uma bondade sem critério, desenfreada, e que às vezes pode ter até efeito nocivo. Não, aqui é uma bondade ponderada que foi temperada também pela gvurá, pela severidade, pelo rigor, mas acaba prevalecendo aquilo que a gente chama de misericórdia. Nós vamos ver que no serviço espiritual a Deus, na reza,
essa unificação da bondade com severidade, do amor a Deus com temor a Deus, acaba produzindo como resultado esse atributo intermediário que também é o ideal, ligado com o Rahamim, ligado com a Sefirah de Tiferet, como nós vamos ver a seguir.